Nós vamos meditar na palavra. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta no Evangelho de João, que nós lemos, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, para nós meditarmos na palavra. Se você observou na leitura inicial do culto, são palavras de Jesus, é Jesus falando aqui, e ele faz um alerta. E nos 3 blocos desse texto, Jesus reforça o alerta. Ele fala aqui sobre ladrão, sobre salteador, sobre mercenário. Ele começa dizendo: em verdade lhes digo, quem não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e salteador. Depois no verso 7 ele vai dizer novamente: em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. E eu quero ler então, para nós meditarmos na nossa mensagem de hoje, a partir do verso 10 agora até o verso 16, que diz assim. Então ele está falando do ladrão, ele está falando do salteador, e a partir do verso 10 ele vai dizer: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, e aqui ele faz a diferença. Até agora ele falou quem eram os falsos, quem eram os mercenários, e agora ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Mônica, me lembra de distribuir depois o assunto lá dos homens no final do culto, e me lembra de orar também pela Neila, que nós não oramos, mas depois no final a gente ora por ela. Então esse é o texto, e aqui Jesus está fazendo esse alerta. Esses versículos então nos falam, esses versículos nos falam que o pastor, que é Jesus, ele dá vida pelas suas ovelhas, ele conhece as suas ovelhas, ele tem liberdade com essas ovelhas, ao ponto dele entregar a sua própria vida por elas. Esse é o perfil dele, o pastor. Só que esse perfil do pastor verdadeiro contrasta com intenções destrutivas daqueles que eram os falsos líderes de Israel. Lembra que o texto diz que antes dele, aqueles que vieram, eram ladrões e salteadores. Então outros haviam vindo antes de Jesus. E ele está se referindo à liderança espiritual de Israel. Ele está se referindo aos falsos líderes. Enquanto Cristo veio e a sua missão era uma missão redentora, era uma missão de se sacrificar pelas ovelhas, era a missão, como o texto diz no complemento do verso 10 que nós lemos, ele sim veio para oferecer vida plena, para oferecer vida abundante e para oferecer vida eterna. Só Jesus pode oferecer isso. Mas esses falsos religiosos, esses falsos mestres, que na época eram principalmente os fariseus, eles queriam ter poder, eles queriam exercer poder, eles queriam ter prestígio. E com isso eles roubavam das pessoas a legitimidade, eles roubavam das pessoas a possibilidade do exercício da verdadeira fé deles, porque eles impunham as suas regras, eles impunham a religião, eles impunham as obrigações, enquanto Cristo veio retirar esse encargo, essa carga, né, que estava sobre os homens, sobre a humanidade, chamado pecado, este fardo do pecado que Jesus veio aliviar. Então o tema fala de enganador, fala de mercenários, fala de ladrões, em contraste com aquele que veio para libertar e para salvar. É óbvio que esse texto se refere especificamente a esses líderes, Jesus está falando deles.
O ladrão que veio para roubar, matar e destruir aqui é esses líderes espirituais, esses falsos líderes. Mas nós sabemos que no sentido mais amplo, existe um outro ladrão que é Satanás. Este é o principal ladrão de tudo aquilo que Deus, em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, através da sua palavra, através da igreja, oferece, são dádivas de Deus para os seus filhos. Satanás é aquele que não quer que nós desfrutemos dessas dádivas. Enquanto Cristo veio ao mundo para nos dar a vida abundante, Satanás, o nosso inimigo, é aquele que luta para que nós não consigamos desfrutar dessas dádivas de Deus. Então, o tema da nossa mensagem hoje, baseado nessa introdução, é justamente cuidado com o ladrão. E nós não estamos falando aqui de um ladrão qualquer. É verdade que nós vivemos um tempo difícil. É verdade que se eu pedir, se eu vou arriscar. Alguém aqui já teve uma experiência de ser furtado, de ser roubado? Ou a sua casa, ou o seu carro, uma moto? Levanta a mão. Não são poucos, né? Eu tive recentemente, talvez há uns 3 anos atrás, alguém entrou na nossa casa, já tive carro furtado, já tive carro arrombado para roubar na época que o CD tinha valor, né? Então os caras rombavam o carro para levar o CD. Então assim, é da nossa realidade, é do mundo que nós vivemos. Essa experiência está presente nos nossos dias. E nós vivemos dias difíceis, onde o roubo, onde a corrupção, onde a violência estão cada vez mais presentes, são cada vez mais reais. Então, aqueles que não levantaram as mãos, sintam-se gratos a Deus, né, por saber que você está sendo guardado por Deus. Lembrando que nós temos o Wellington, aí o outro Wellington agora, né, que lida com isso diariamente e sabe como é que é a realidade, né, aquilo que nós não ficamos sabendo, mas que eles que lidam, né, que estão lá na linha de frente, lidando com bandido, lidando com esse tipo de coisa, sabe o quanto o mundo está agitado nesse aspecto. Então assim, é todos os dias. Se você abre a internet, se você liga a TV, se você lê um jornal, é corrupção, é mentira, é violência, é roubo, é só isso que a gente vê. Corrupção em todas as esferas, né, da sociedade, em todas as camadas sociais. Ah, mas é o pessoal lá, como a gente teve no Rio de Janeiro agora há pouco tempo. Não, é lá na favela, só que tem bandido. Não, bandido tem em todos os lugares. Tem lá na favela o trabalhador, a pessoa decente, a pessoa de família, e tem o bandido. Tem na alta sociedade, nos grandes e luxuosos condomínios, homens de bem e homens maus, homens que são capazes de fazer coisas terríveis. A gente está vendo aí, para falar em corrupção do governo, só vou citar 2, tá? Corrupção de governo. A covardia dessa quadrilha que assaltava, literalmente roubava, né, os aposentados e pensionistas. Incalculável o prejuízo disso. E agora as pessoas que são acusadas, que foram denunciadas por este crime, eles chegam no julgamento com o direito de não se pronunciarem, com o direito de ficarem calados. Então isso é corrupção. Se a gente olha para, mas e na esfera da pessoa física, na esfera privada, também tem. Essa semana estourou aí o Banco Master, espero que ninguém tenha conta no Banco Master, mais de bilhões de prejuízo para quem movimentava essas contas. Quem está por trás disso? Gente grande, gente graúda, gente rica, não é trombadinha, não é ladrão de coisas pequenas, mas gente grande. Então isso é corrupção. É isso que o nosso mundo nos oferece. É isso que o mundo sem Deus, é isso que o mundo que está à mercê deste que veio para roubar, matar e destruir pode oferecer. Nada diferente disso. Então, não é só no governo, não é só na esfera privada, mas em todos os lugares. Quem já sentiu na pele sabe do que eu estou falando. Ou seja, o carro roubado, uma casa invadida, uma moto e assim por diante. Sabe o que é difícil? É que a gente se sente, primeiro, invadido, né? E em segundo lugar, a gente se sente impotente, porque você vai fazer o quê? A gente não pode sair aí tentando resolver as questões, mas a gente tem que confiar em Deus. Nesses casos, a violência não é só física, é uma violência moral também. Porque nós estamos sendo desmoralizados quando alguém invade aquilo que é nosso, a nossa propriedade, leva aquilo que nos pertence e isso realmente nos deixa abalados. Mas eu quero falar para vocês que há algo muito mais grave do que a corrupção moral dos homens. Há algo muito mais grave do que, seja ela na política ou na economia.
Há algo muito mais grave do que roubos materiais, como de um carro, de uma casa ou de qualquer outro bem. É algo mais grave do que as fraudes financeiras. Hoje, com o WhatsApp, existe uma gigantesca onda de golpes que as pessoas caem por dinheiro fácil, por facilidades, por empréstimos, por qualquer coisa que seja. Então, é algo que eu quero falar para vocês, muito mais grave do que essas coisas, talvez todas elas somadas. É uma espécie de roubo em grau muito mais sério que acontece no mundo espiritual. Então, até agora nós falamos dos governos, nós falamos dos ricaços, nós falamos dos roubos, dos assaltos, mas eu quero que você pense nas coisas espirituais. O número sem conta de vidas, uma quantidade incontável de pessoas, de todas as classes sociais, de todas as idades, são vítimas deste ser, deste mal chamado Satanás, e da sua obra, que é roubar, matar e destruir. Ele tem se ocupado, Satanás se ocupa, ele e os seus agentes, com coisas muito mais valiosas do que essas que nós falamos. Faz parte da natureza dele roubar, faz parte da natureza dele destruir, faz parte da natureza dele matar. É isso que ele veio fazer. É óbvio que ele não está interessado no nosso carro, é óbvio que ele não está interessado na sua casa, é óbvio que ele não está interessado nas roupas que você veste, no calçado que você calça. Ele não está interessado no seu relógio, se é valioso, se você tem uma joia. Ele não está interessado na sua carteira de investimentos, isso não significa nada para ele. Então, aquilo que não atrai Satanás são as coisas espirituais. E é justamente por isso que esses tesouros que Satanás está em busca, que chama a sua atenção, que ele quer retirar de nós, são tesouros de valor inestimável. São tesouros de valores eternos. Por quê? Porque são coisas que Deus nos deu. São as dádivas de Deus. É isso que Satanás quer retirar de nós. E nenhum de nós está isento disso. Ah, mas eu sou crente, sou batizado, estou na igreja, leio a Bíblia. Nenhum de nós está isento de, em algum momento, sermos assaltados em alguma coisa, porque Satanás quer retirar de nós. A primeira e mais importante coisa que Satanás quer tirar de nós, ou evitar que nós tenhamos posse, é da nossa salvação. O próprio Jesus, quando escreve a igreja de Filadélfia, ele diz: guarda o que você tem. Ele está falando sobre a salvação. Guarda o que você tem, para que ninguém tome esta sua coroa. Então a coisa mais preciosa, a coisa mais valiosa, cadê os adolescentes que estavam comigo hoje lá, aprenderam sobre isso? É a alma. A alma é eterna. Então a coisa mais importante que nós podemos desejar, planejar e lutar pela nossa alma é uma eternidade com Cristo. Porque do contrário, ela continua sendo eterna, porém sem Cristo. Então a salvação é o que Satanás mais quer retirar das pessoas. Seja ela cristã, para não alcançar, para não entender, para não encontrar com Cristo, para não entregar a sua vida a Cristo, ou seja aquele que já é salvo, para abandonar a sua fé. E ele vai, e a gente vai falar um pouquinho das suas estratégias. Até porque Pedro também fala, na sua carta, na primeira carta, no capítulo 5 e no verso 8, que nós devemos tomar cuidado com ele. Ele diz assim: sejam sóbrios e vigiem. Vigiem por quê? Porque existe um adversário, existe um inimigo de vocês, e ele vive andando em derredor. E ele usa uma expressão como um leão feroz, como um leão faminto, fazendo o quê? Rugindo e buscando e procurando alguém que ele possa destruir. Então, Satanás não é um ser que nós possamos baixar a guarda com ele. Satanás não é um ser que vai poupar alguns de nós, muito pelo contrário. Se nós estamos em pé, é porque Deus não permitiu que Satanás ainda tocasse nas nossas vidas. Se você está em pé, se você está aqui hoje, se você está ouvindo a palavra hoje, agradeça a Deus, porque Deus não permitiu que Satanás impedisse você de ter acesso à palavra da vida, de ter acesso à verdade do Evangelho, e isto é uma dádiva de Deus. Satanás ataca a humanidade desde sempre. Quando Deus criou o mundo e coloca lá no jardim do Éden, Adão e Eva, vocês conseguem imaginar como era aquele ambiente? Sem pecado. Como era um ambiente onde o homem conversava com Deus face a face? Como era um ambiente onde o homem e Deus falavam sobre as coisas do dia a dia?
sobre a criação, sobre o cultivo da terra, sobre as descobertas, sobre aquilo que Deus estava revelando e dando ao homem. Não existe nada que se compare, porque nós nascemos em pecado. A palavra de Deus diz que quando nós somos concebidos, nós já somos marcados, manchados pelo pecado. Então nós não conseguimos imaginar o que é uma relação, o que é uma comunhão com Deus sem o pecado. A gente só vai saber disso quando nós estivermos no novo céu e nova terra. Lá não haverá pecado, lá não haverá mais nenhuma mazela dessas que nós estamos falando, e nós vamos estar realmente num novo corpo, numa nova situação, em comunhão plena com Deus. Mas antes disso, Satanás já estava planejando a destruição, e ele vai e consegue, né? Através de uma tentativa com a mulher, ele engana a mulher, engana o homem, ambos pecam e perde essa santidade, perde essa pureza. Então ele anda, Satanás vive todos os dias, a cada hora, a cada minuto, ele através dos seus agentes está tentando destruir alguém. Enquanto nós estamos aqui agora, enquanto nós estamos reunidos aqui num culto a Deus, falando da sua palavra, ele está lá fora, sequestrando vida. Ele está lá fora, induzindo pessoas, muitos jovens, que já não conhecem mais o significado do que é a vida, do que é viver. Não é incomum hoje nós encontrarmos pessoas de qualquer nível social, de qualquer nível intelectual, que tem dúvida sobre a razão da sua existência. Mas para que eu existo? Será que eu existo só para trabalhar? Será que eu existo só para ganhar dinheiro? Será que eu existo apenas para fazer filhos? Qual que é o meu objetivo? Perderam a expectativa, perderam a visão do que é a vida. Isso é lamentável. E eu creio que você talvez conheça algumas pessoas assim. Eu, inclusive, vi essa semana um rapaz com quem eu estudei, na época de 8ª série, era uma mente brilhante, um cara que sabia tudo de matemática, um cara que todas as matérias ele tirava 10. E para nós que éramos meninos na época, né, era uma forma de inveja. Além dele ser um excelente aluno em todas as matérias, ele era um exímio jogador de basquete. Então na aula de educação física, quando a gente ia jogar basquete, ele era o cara. Ele decidia os jogos, ele fazia tudo. Então assim, você olhava para ele e falava, cara, como é que pode alguém reunir tanta qualidade? Hoje é uma pessoa que não vive em depressão. Óbvio, perdeu o pai cedo, depois perdeu a mãe, vive sozinho, mora sozinho, vive em depressão. Então assim, você olha e fala assim, mas onde está todo aquele futuro brilhante que essa pessoa tinha? O que aconteceu com alguém? Eu não tenho conhecimento de que ele tenha descambado para as drogas ou para esse mundo, mas é uma pessoa que vive sozinha, é uma pessoa que trata de depressão. Uma irmã sua também teve esse problema sério de depressão. Então, quem faz isso? É Satanás, que quando ele encontra uma brecha, ele entra, destrói relacionamentos, destrói convicções, destrói fé, porque esse é o papel dele. E tudo começa com um roubo apenas. Tudo começa com uma surrupiada que ele dá. E mesmo, repito, entre nós cristãos, o diabo tem uma estratégia para roubar. Ele tem uma forma de trabalhar, ele tem uma estratégia para nos atingir. E ele não ele não consegue, essa é a verdade, desaparecer ou roubar, por exemplo, o nosso zelo, a nossa devoção, a nossa comunhão com Deus de um dia para a noite. Você não vai estar aqui num culto de domingo cantando, adorando a Deus, chorando, orando e se alegrando na presença de Deus, e aí durante a noite Satanás roubou e amanhã você está desviado, você não quer orar mais. Não é assim que funciona. Satanás, ele tem uma estratégia, ele vai roubando pequenas coisas. Ele vai roubando o seu tempo, ele vai roubando a sua consagração, ele vai tirando brasas, né, do seu coração, e isso vai paulatinamente esfriando a sua relação com Deus. Vai paulatinamente afastando você das coisas espirituais, e aí ele consegue então o seu objetivo. Eu elenquei algumas coisas que são notáveis quando Satanás está atacando. A primeira coisa delas é a espiritualidade. Quando você vê pessoas que estão vivendo no automático, quando você vê pessoas que não são quebrantadas, que não conseguem se quebrantar, quando você vê pessoas sem temor, sem unção, sem graça, sem alegria de viver, sem alegria da salvação, pessoas que não sentem mais a presença de Deus, não têm mais prazer nas coisas de Deus, às vezes até faz, mas sem prazer, sem propósito, sem alegria de servir a Deus, sem o gozo de estar diante do Deus
que o salvou, do Deus que o criou, do Deus que lhe deu o dom, que lhe deu a dádiva de tocar um instrumento, de fazer algo na sua obra, está ali fazendo por uma obrigação, mas sem sentir isso, sem sentir verdadeiramente a presença de Deus. Então, com o passar do tempo, essa espiritualidade vai sendo apagada. O que Satanás quer com isso? Que essa pessoa deixe de orar, que essa pessoa se afaste de Deus, se afaste da sua palavra, deixe de ser devoto a Deus, deixe de amar a Deus, deixe de orar, deixe de adorar a Deus. E é assim que ele vai fazendo. Uma coisa que nós vemos também quando alguém é atingido, atacado, está sendo alvo de Satanás, é a perda dos frutos. Eu não estou falando de fruto do Espírito. Nós cantamos, né, o hino, o primeiro hino que nós cantamos, ele fala no final que mesmo morto, ao cheiro das águas, ele vai brotar, ele vai produzir como uma planta nova. Então nós como cristãos, a palavra de Deus diz no mesmo evangelho de João, que não foi, Jesus dizendo, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto. Então esse fruto de que Jesus está falando, é o fruto do nosso testemunho, é o fruto da nossa vida neste mundo, é o fruto em quem nós vamos compartilhar a nossa fé, a nossa experiência de novo nascimento com as pessoas que estão lá fora. E isso pode ser de diversas formas. Então uma das formas que nós vemos quando Satanás está atacando alguém, é quando esta pessoa deixa de produzir frutos para a glória de Deus. É quando esta vida se tornou estéril. É quando essa vida não consegue mais impactar o meio em que ele está vivendo. Pelo contrário, ele começa a ser impactado. Em vez dele influenciar, ele começa a ser influenciado. Em vez da sua voz ser uma voz de conselho, ele começa a ser engolido pelo conselho ou pelos rumores, né, pelos ruídos do mundo. Então é um sinal. Um outro sinal, Satanás rouba a nossa sensibilidade. O que é uma pessoa que perdeu a sensibilidade espiritual? É aquela pessoa cujo coração começou a ficar endurecido. O sermão que antes tocava o seu coração, fazia ele chorar, agora não faz mais. Aquele louvor que ele cantava e derramava lágrimas diante do Senhor, já não o toca mais. Aquele desejo de ter um tempo com Deus, para falar com Deus, para confessar os seus pecados, para entregar as suas causas, as suas demandas, as suas preocupações, em conversa com Deus através da oração, já não tem mais. Ele perdeu essa sensibilidade, o seu coração está endurecido. E sabe o que acontece nesse estágio? Com muitas delas, eles agora não aceitam mais a correção, porque o coração já está ficando endurecido, os seus ouvidos já estão ficando cerrados, os seus olhos já estão começando a ficar embaçados, e ele não consegue enxergar mais. Então ele começa agora a resistir à disciplina e ao arrependimento. Eu preguei a semana passada aqui que o arrependimento é a porta de volta, o caminho de volta para Deus. Por que é que Satanás endurece os corações? É porque ele sabe que quando um homem ou uma mulher se arrepende dos seus pecados, qualquer que seja, ele será imediatamente perdoado e será imediatamente restaurado. Então, esta sensibilidade que Satanás ataca é como se fosse uma anestesia. E agora essa pessoa não tem mais disposição para ouvir, repito, uma repreensão, uma correção, ou receber uma disciplina, ou se arrepender da sua vida, dos seus erros. Uma coisa terrível, que quando Satanás alcança, destrói muitas pessoas, é o temor. Pessoas que perderam a comunhão com o Espírito Santo. Pessoas que passam agora a brincar com o pecado. Que passam agora a desprezar a Deus e a sua santidade. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo um Deus misericordioso. Deus continua sendo um Deus de amor. Deus nos chama todos os dias ao arrependimento. Deus, cantamos aqui também, Ele é o nosso amigo, aquele que nos deu a salvação, aquele que se entregou por nós à cruz do Calvário, aquele que quer ter um relacionamento conosco, aquele que você pode desabafar, que você pode contar as suas dificuldades, você pode entregar o seu coração a Ele, que Ele não vai te reprovar. Mas infelizmente, quando Satanás atinge esse aspecto da vida de uma pessoa, que é o temor, essa pessoa passa a pecar deliberadamente. Ele passa a zombar de Deus, ele passa a zombar da santidade de Deus. E o que acontece? Desculpa, essas pessoas que estão nesse estágio, eles acabam abandonando o altar da oração, da santificação, a vida espiritual, e aí todo o resto é afetado. A família vem, o casamento vem, o ministério vem, a fé vem, tudo isso vem sendo afetado
porque Satanás tem esta estratégia. E eu sei que, infelizmente, muitas pessoas têm sido bombardeadas, especialmente os jovens, não apenas os jovens, mas especialmente os jovens, eles são um alvo de Satanás. Por quê? São corações que ainda estão em formação, são pessoas que ainda têm alguma dificuldade para ter uma fé madura, são pessoas que ainda têm dificuldade para manter esse exercício de disciplina e ter uma vida robusta. Então Satanás, é por isso que o texto de Pedro diz que ele anda em derredor, ele fica esperando, ele fica procurando, ele não tem pressa, ele fica espreitando, é exatamente como o leão, quando ele está lá na floresta tentando caçar, ele fica na tocaia, ele fica na expectativa. Quando ele encontra uma presa, que ele percebe que aquela presa pode ser dele, então ele ataca. E quando ele percebe que não, ele não perde tempo. Ele está lá, ele está vendo, mas ele não ataca, porque ele sabe que aquela ele não vai conseguir. E nós só estaremos isentos desses ataques de Satanás quando nós estivermos revestidos da graça, da orientação e do Espírito Santo de Deus. Eu quero ler com você um texto para nos ensinar como agir quando nós estamos sendo atacados. É uma história muito bonita da vida de Davi. É uma história que não é muito falada, mas está lá no final do primeiro livro de Samuel, no capítulo 30. Na verdade, começa no capítulo 29. Nós não vamos ler o capítulo 29, mas eu vou fazer um resumo para vocês. Davi estava vivendo aqui um dos seus momentos difíceis. Davi passou por muitos momentos difíceis na sua vida. Vocês se lembram que depois que ele vence o gigante Golias, ele é recebido na família real, porque Saul havia prometido que se houvesse alguém que tivesse coragem de enfrentar Golias, esse alguém receberia sua filha para casar e seria isento de impostos. E Davi foi lá e venceu Golias. Então, por direito, ele se casou com a filha, ele teria que se casar com a filha de Saul, então ele se torna genro de Saul, mas nós sabemos que Saul se torna um inimigo ferrenho de Davi. A inveja e as tentativas de Saul de eliminar Davi eram grandes, e Davi então foge, Davi tem que fugir, e ele está aqui vivendo, ele viveu aqui por aproximadamente 1 ano, em meio aos filisteus, na terra dos filisteus, e ele então fez morada no lugar onde havia um rei, esse rei chamava-se Aquis, e Davi então se refugiou ali, e com ele, mais ou menos 600 homens que faziam parte de um exército que era fiel a Davi, estavam com ele, e passaram essa temporada com ele lá. E esse rei Aquis, ele tinha uma empreitada de guerra, ele tinha uma guerra contra Israel, e Davi fala para ele, não, você me recebeu aqui, você cuidou de mim, você abriu as portas para mim, eu e os meus homens estamos à sua disposição, nós vamos lutar com você, nós vamos estar ao seu lado. E o rei aceitou aquilo prontamente. Porém, quando o rei comunicou aos seus generais do seu exército, olha, Davi vai se juntar a nós com seus homens, e nós vamos ser um exército mais poderoso para lutar essa batalha, os generais do rei Aquis não aceitaram Davi. Aqui existe um primeiro aspecto, ele foi rejeitado. Ele se dispôs a ajudar, de alguma forma reconhecer aquilo que ele havia recebido, também servindo ao rei, e ele foi rejeitado pelos generais. E nesse momento que ele foi rejeitado, ele e os seus homens então decidiram voltar para o lugar onde eles moravam, que era um lugar chamado Ziglag. E aqui começa no versículo 1 do capítulo 30, que diz assim: aconteceu que ao 3º dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziglag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziglag. Tomaram Ziglag e a incendiaram. Levaram cativas mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes. Tão somente levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada, e as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então vocês imaginam? Eles estavam lá preparados para uma guerra, e um outro inimigo vem e ataca o vilarejo onde eles moravam. Levaram todos os homens, mulheres, crianças, como prisioneiros,
E além disso, incendiaram a cidade. Levaram tudo que tinha de valor, animais, levaram tudo e puseram fogo na cidade. Verso 3, verso 4. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você vai e certamente alcançará e libertará os cativos. Então Davi partiu, ele e os seus 600 homens, e os 600 homens que estavam com ele, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram para trás por não poderem passar o ribeiro, de tão cansados que estavam. Encontraram no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu, deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e ele comeu. Assim recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que ele não comia pão nem bebia água. Então Davi lhe perguntou: de quem você é e de onde você vem? E o moço egípcio respondeu: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoecia 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos queretitas, o território de Judá e o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziglag. Então Davi perguntou: você poderia me levar a este bando? E ele respondeu: jure por Deus que não vai me matar e nem me entregar nas mãos do meu senhor, e eu o levarei a este bando. Ele levou Davi até lá. Eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo e bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou e lutou contra eles, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Assim Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Também salvou suas 2 mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia sido tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi também tomou todas as ovelhas e o gado. Então levaram esses animais diante de Davi e disseram: este é o despojo de Davi. É uma história com um final feliz. Mas o drama dessa história de Davi foi justamente o ataque do inimigo. E um ataque que roubou tudo aquilo que eles tinham. Imagine você chegar em casa do trabalho, a sua casa está queimada, a sua mulher e os seus filhos foram levados, sequestrados por bandidos, e tudo que você tinha de valor na sua casa foi levado embora. Dá para imaginar uma situação dessa? Como é que você se sentiria? E é o que o texto diz: aqueles homens literalmente ficaram desesperados. Aqueles homens literalmente choravam. O texto diz que eles gritavam em voz alta, choravam, até que os seus olhos se secaram. E aí um momento de desespero fez com que eles se virassem contra Davi. Quem era o líder? Era Davi. Quem era o senhor deles? O líder deles era Davi. Então, por um momento eles pensaram: se nós estamos nessa situação, é porque Davi nos trouxe aqui. É porque Davi nos levou até o rei Aquis, é porque Davi quis entrar nessa luta com ele, nessa batalha com ele, e nós deixamos as nossas casas, as nossas famílias desguarnecidas. E agora Davi é visto como responsável, e o texto diz que eles imaginaram, ameaçaram apedrejar Davi, matar Davi por conta daquilo. Agora você imagine, vamos conectar isso com o que eu falei até agora. Quando você está sendo bombardeado, quando você está sendo atacado por Satanás, quando você reconhece que coisas valiosas da sua vida espiritual estão sendo saqueadas pelo inimigo, estão sendo bombardeadas pelo inimigo, a sua vida está sendo atacada pelo inimigo. Davi, neste momento, ele não se desesperou.
O texto diz que Davi foi buscar consolo no Senhor, seu Deus. É isso que nós precisamos aprender a fazer. Na verdade, nós precisamos aprender que derrotado não é aquele que cai, mas é aquele que não se levanta. Porque a palavra de Deus diz que o cair é do homem. Nós pecamos, nós falhamos, nós caímos, nós reiteradamente falhamos, mas de novo, nós estamos diante de um Deus que é misericordioso. Nós estamos diante de um Deus que está à espera do nosso pedido de socorro. E é exatamente o que Davi vai fazer. Davi vai se consolar, Davi vai buscar o seu ânimo. O verso 6, Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos. Mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Eu concordo que não é fácil. Eu concordo que quando a gente fracassa, que quando a gente peca, que quando a gente cai, e é o que o inimigo faz, e eu falei aqui a semana passada, ele diz: para você não tem mais jeito, para você acabou, você não tem jeito, você não se emenda, você não muda. Então, Satanás, ele quer colocar isso na nossa mente, ele quer colocar isso no nosso coração. Mas se nós entendermos que Deus é o caminho, e se nós fizermos como Davi aqui, buscarmos nos reanimar no Senhor. Mas como é que eu faço isso, pastor? Como é que eu faço isso quando eu estou angustiado? Eu estou falando aqui de pecados, mas Satanás pode tirar, por exemplo, a sua saúde. A Marli acabou de testemunhar aqui. Você acha que você fica bem diante de um diagnóstico desse? Você acha que quando nós recebemos o diagnóstico da Neia foi simples assim? Você acha que quando nós recebemos o diagnóstico dos meninos foi simples assim? Será que é fácil você chegar para trabalhar na segunda-feira e o seu chefe fala assim: olha, o seu contrato foi encerrado, você está demitido? E você fala: bom, vou ter que começar do zero, vou ter que procurar um novo emprego, mas eu tenho compromisso. Então assim, as coisas que Satanás pode tentar tirar das nossas vidas, seja um emprego, seja saúde, seja um relacionamento, seja qualquer coisa, não está perdido antes de nós consultarmos a Deus. É possível nós vivermos abundantemente, é possível nós termos paz em meio às tempestades, se nós temos comunhão com Deus. E foi o que Davi fez aqui. Ele foi buscar reanimar-se no Senhor. Infelizmente as pessoas sem Deus vão buscar esse reânimo, essa força na bebida, nas drogas, em qualquer outro lugar. Mas a única fonte que nos garante o vigor, que nos garante a graça, que nos garante poder para continuar a luta, é em Deus, aos pés do Senhor. E isso é possível através da oração, é possível através do arrependimento, é possível através da confissão. E o texto diz que Davi então se reanimou no Senhor, e ele vai buscar a vontade de Deus. Ele manda chamar o sacerdote, e ele pergunta para o sacerdote, ele consultou a Deus, né? Eu devo seguir esse bando? Eu devo ir atrás deles? E se eu for, eu vou conseguir alcançá-los? E aqui tem uma outra lição muito importante. Quando nós realmente sabemos para quem clamamos, quando nós realmente clamamos a pessoa certa, e no caso é Deus, Deus sempre responde. Porque o texto é muito claro. A pergunta foi: devo perseguir este bando? Conseguirei alcançá-los? Imediatamente o Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Imagine que Davi, as suas emoções, os seus planos estavam totalmente abalados. Lembre-se de que os filisteus estavam em guerra, ele foi preterido pelos generais, eles chegam na sua casa, na sua terra, está tudo destruído, tudo queimado. Não é que arrombaram a casa, não, estava tudo destruído, tudo queimado, filhos, esposa, animais sequestrados, levados, e eles não sabem onde essas pessoas estão. Mas ele vai buscar Deus. E quando nós buscamos a Deus sinceramente, por qualquer que seja a situação, quanto mais sincero for o nosso coração, mais direto será a resposta de Deus. Quanto mais você realmente sente que precisa ouvir Deus, mais Deus vai falar claramente com você. É assim que funciona. E foi o que aconteceu com Davi. Diante de uma situação tão grave: Senhor, eu devo? Deve. Senhor, eu vou conseguir? Você vai conseguir. E aí tem essa história, né? Que eles encontram no caminho, eles encontram um homem que foi abandonado. Ele era daqueles que atacaram, mas ele ficou doente, e assim que o inimigo faz. Ele usa até que você tenha algo para dar. Quando você não tem mais o que dar, ele te joga no caminho. E foi o que aconteceu com este homem. Ele era um servo dos inimigos, serviu, e num determinado momento ele ficou doente. O que eles fizeram? Não, vai atrapalhar. Então deixa ele para morrer aí. Mas aí quando Davi chega,
Eles alimentam ele recobra as forças, ele conta o que ele viu, do que ele participou, e Davi fala para ele, então você vai me levar até eles. E ele teme, né? Ele fala para Davi, ó, se você me garantir que não vai me matar, e que nem vai me entregar para o meu senhor, eu vou levar vocês até eles, eu posso levar. E eles foram. E o texto diz que quando Davi chega, imagine como o diabo é sagaz. Imagine o inimigo. O texto diz que eles estavam fazendo festa com aquilo que eles tinham roubado. E é isso que o diabo costuma fazer. Ele, quando consegue roubar essas coisas das nossas vidas, seja a devoção, seja o temor, seja a espiritualidade, seja a sensibilidade, seja o que for, ele faz festa com isso. Porque ele acha que ele está ganhando. Ele acha que ele dominou. Ele acha que ele destruiu. Mas o texto diz que Davi dá contra eles, né? Lá no finalzinho do texto diz... E levou Davi até lá, e eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus. Davi os atacou, lutou contra eles, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Aqui tem uma outra lição importante para nós, espiritualmente falando. Se você quer algo espiritual, você tem que lutar por aquilo que é espiritual. Repito, você não vai... Do mesmo jeito que Satanás não vai, você dorme ungido, cheio de graça, cheio de alegria, e Satanás rouba isso durante o seu sono, e amanhã você amanhece desviado. Se você foi atacado pelo inimigo, você vai precisar empreender uma luta para recuperar aquilo que foi roubado. Nós vemos alguns passos aqui na vida de Davi. Primeiro, ele reconheceu o que havia perdido. Segundo, ele decidiu ir atrás. Terceiro, ele ouviu Deus. Quarto, ele fez conforme Deus mandou que ele fizesse. E é por isso que ele teve sucesso. Você imagine se nós fizéssemos perguntas para Deus. Quantos desapontamentos, quantas vergonhas, quantas tristezas nós não seríamos poupados. Senhor, eu estou querendo fazer isso, eu devo fazer? Senhor, eu estou querendo mudar, eu estou querendo fazer, eu devo fazer? E nós achamos que Deus não está preocupado com isso, que Deus não quer ouvir a nossa necessidade, Deus quer compartilhar, fazer parte da nossa vida, das nossas decisões. Então, quando nós perguntamos para Deus o que nós devemos fazer, crendo, Deus vai responder, Deus vai dirigir as nossas vidas. E é por isso que Davi foi bem sucedido. E o texto termina dizendo que Davi encontrou todos vivos e recuperou tudo aquilo que Satanás, que o inimigo ali no caso teria roubado deles. Assim, versículo 18, Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Tudo, não é parte. Eu voltei para a igreja, mas orar para mim não dá. Eu estou voltando para Jesus, mas sabe, esse negócio de Bíblia não é comigo. Não, é tudo. Se Satanás te roubou o prazer da leitura, o prazer da oração, o prazer da adoração, Deus restitui tudo. Também salvou suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem despojo, nada do que lhes havia tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi também tomou as ovelhas e o gado. Então levaram esses animais diante de Davi e disseram, esse é o despojo de Davi. Irmãos, é assim que Deus faz. É assim que o inimigo faz, é assim que ele faz. Ele é cruel. O inimigo das nossas almas não poupa ninguém. O inimigo das nossas almas, o seu propósito é roubar a nossa devoção, roubar a nossa adoração, roubar as nossas convicções, é matar a nossa fé, destruir a nossa família, destruir a nossa comunhão com Deus. Esse é o papel dele. Mas se Satanás continua trabalhando assim, Deus também continua sendo Deus, que domina, que controla, e que nós podemos dizer com toda certeza, manda em Satanás, em todas as suas hostes, em todos os seus agentes, em todos os seus demônios. Então nós estamos com aquele que é maior, com aquele que é mais poderoso. Eu quero orar com você agora. Se há algo na sua vida, que você sente que foi levado, que você gostaria de ter, ou que você gostaria de reaver, coloque diante de Deus agora, nós vamos orar. E você pode ser sincero, Senhor, eu quero orar com graça. Senhor, eu quero adorar o seu nome com unção. Senhor, eu quero servir ao Senhor com sinceridade. Senhor, eu quero mudar. Senhor, eu quero abandonar isso. Senhor, eu quero conquistar aquilo. Coloque diante de Deus, porque Ele está aqui para ouvir a sua oração
e responder. Senhor nosso Deus e Pai, nós sabemos que Tu és um Deus fiel, sabemos que nós temos um inimigo muito perigoso, um inimigo terrível, mas nós sabemos que temos um Deus que é muito maior e mais poderoso do que Ele. E nós vimos nessa noite, Senhor, que Davi enfrentou esta perda, esta batalha, este choque de ser surpreendido por inimigos, que levou coisas de valores, a sua própria família, tudo que ele tinha, o seu sustento, e destruiu, Senhor, tudo na sua vida. Mas ele não se deu por vencido. Ele consultou o Senhor, ele se animou no Senhor, e nós sabemos que nós não temos outra fonte que possa nos dar, Senhor, vigor novamente, que possa acender a chama da nossa devoção, que possa nos encher novamente da Tua presença, que possa nos fazer, Senhor, Te servir com alegria, que possa fazer com que o nosso testemunho seja eficaz, que possa fazer com que as nossas orações sejam respondidas, se nós não nos voltarmos para o Senhor, se nós não estivermos aos Teus pés e na Tua presença. Por isso, Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas, sobre cada um dos Seus filhos que estão aqui esta noite. O Senhor conhece, Senhor, as fraquezas, o Senhor conhece, Senhor, as barreiras, o Senhor conhece, Senhor, as artimanhas do inimigo, o que ele tem feito, a forma com que ele tem atacado esta vida, este casal, esta família, esse ministério na vida do Teu filho, como ele tem tentado apagar, Senhor, esta chama, como ele tem tentado, Senhor, desfazer este chamado ministerial, este chamado, Senhor, para a Tua obra. Mas o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o dono das nossas vidas, e nós nos entregamos ao Senhor nesta noite mais uma vez. Pai querido, que aonde as nossas forças não forem capazes, aonde nós não fomos, Senhor, inteligentes suficiente, aonde nós não entendermos, Senhor, os ardis do nosso inimigo, que o Senhor possa colocar as Tuas mãos e repreender todo o mal, que o Senhor possa desfazer todas as armadilhas, que o Senhor possa desfazer todas as estratégias e colocar por terra todas as ferramentas de Satanás na vida de cada um dos Teus filhos, neste lar, nesta família, neste coração, que o Teu Espírito Santo possa entrar, que o Teu trono, Senhor, possa ser estabelecido, e que nós possamos confiar, adorar e glorificar ao Senhor pela vitória. Eu tenho certeza que o Senhor está restituindo isso que o Teu filho está pedindo, isso que foi perdido, isso que foi deixado, que o inimigo levou, o Senhor tem poder para devolver. Devolve, Senhor, restitui agora ao Teu filho, Senhor, com alegria, para que ele possa glorificar, exaltar e regozijar-se no Senhor. Nós Te pedimos isso, Senhor, e sabemos que nós estamos falando do ambiente espiritual, e por isso nós pedimos isto, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre e sobre todos, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus.